Vou aproveitar, William, que você deixou 2 minutinhos, fazer só um comentário que eu acho que é importante. Já peço licença e passo a palavra para você, Sérgio. É, a importância de Cuba e dos cubanos. Não é só a cooptação completa das Forças Armadas venezuelanas, é a presença da inteligência cubana e de militares cubanos. Você pode gostar de Cuba, não gostar de Cuba, mas você está lidando com profissionais da contra-insurgência e da luta militar. Relembro apenas um dado. A guerra da UNITA com apoio da África do Sul contra o MPLA em Angola. Eles estiveram, os exércitos da UNITA, com apoio da África do Sul, a 40 quilômetros de Luanda. Eles estavam dando um passeio no MPLA. Quando a União Soviética, à época gozando de boa saúde, toma a decisão de que ali era um jogo regional geoestratégico importante, mobiliza Cuba. Quem comanda os exércitos cubanos em Angola é o general Ochoa, que depois o Fidel mata no paredão, num episódio que elucida muito bem a lógica da Revolução comendo seus filhos. Em 2 minutos, porque os Estados Unidos flagram, e era um fato, de que Cuba havia se transformado num entreposto dos cartéis colombianos para a chegada da droga nos Estados Unidos. E o Fidel resolve mostrar que ia cortar o nó górdio e manda matar o general Ochoa, que era uma figura de proa do exército cubano. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando Cuba entrou no jogo, aí sim o MPLA ganhou. Né? E tem uma passagem que é politicamente incorreta, então eu não vou contar, mas eu ouvi de uma pessoa que presenciou esse episódio, que ele diz a maneira depreciativa pela qual o general Ochoa, que era branco, se referia aos exércitos do MPLA. Então, Cuba é central nessa brincadeira, não é um fator lateral. Sérgio, peço desculpas, falei demais. Por favor, acrescentou. Bom dia a todos e a todas. Eu tenho uma grande alegria de estar de volta ao Instituto Fernando Henrique e honrado com o convite que me foi feito de participar do seu conselho. Eu vejo que o Instituto continua com o seu prestígio, pelo número de participantes, sobretudo pelas caras novas. Acho que houve uma grande renovação aqui e mostra a vitalidade e a continuidade do Instituto. E, sobretudo, por ter sido convidado a conversar com vocês, a dois amigos queridos, o William, o Rubens, Sérgio. E, realmente, o que eu vou fazer um pouco é uma conversa a partir de quase 3 anos de Washington, em que eu tive a oportunidade de estar muito ligado à discussão desse tema e, em algumas vezes, como eu vou mencionar a vocês, inclusive participando dela. O meu primeiro comentário é de ordem mais acadêmica e teórica do que praticamente de caráter concreto e com respeito à Venezuela propriamente dita. Ela é um caso, é uma ilustração de um grande problema. E o grande problema é o dilema que a diplomacia brasileira tem hoje, ou que todos os que se interessam por política externa têm hoje, diante de 2 princípios que são caros à nossa sociedade. Primeiro é o princípio do respeito à soberania, que sempre pautou a nossa política externa, e outro é um princípio ao qual eu acredito a sociedade brasileira aderiu mais recentemente, que é o respeito à democracia e aos direitos humanos. Não há dúvida que existe hoje formas de, pelo menos, flexibilizar o conceito de soberania na Venezuela, mas existe também uma grande preocupação com uma flagrante violação dos direitos humanos, com a prisão por motivos políticos, com a censura
à imprensa, com o desrespeito ao funcionamento das regras democráticas no processo eleitoral de um governo que tem sido bem-sucedido até agora em procrastinar, em jogar para a frente a possibilidade de uma transição democrática e negociada na Venezuela. Eu acredito que esses são os dois parâmetros do problema que nos colocam questões bastante relevantes para a própria atualização da política externa brasileira. Dito isso, eu acho que nós vivemos hoje na Venezuela um grande impasse. Em primeiro lugar, Maduro se mostrou, como tanto o Rubens quanto o William mostraram, resistente e capaz de resistir às mais diferentes pressões para que ele abrisse o seu regime, para que ele negociasse para valer, para que ele admitisse uma transição pacífica, eleitoral, e para que ele autorizasse a saída dos presos políticos da prisão. Ele resistiu, em primeiro lugar, às pressões diplomáticas, que foram feitas em vários locais, em vários momentos, a começar pela própria OEA, que tentou, com o nosso apoio, a adoção da chamada cláusula democrática, que permitiria a expulsão da Venezuela da OEA e a adoção de sanções legitimadas pela organização. Elas não deram em nada. Ele resistiu também ao que foi um instrumento muito mais poderoso, que foram as sanções americanas. E o caso da Venezuela é um textbook case das sanções que hoje os Estados Unidos praticam. Desde as mais simples, que foi o apoio que o seu regime ou sua legislação oferece para as ações em Nova York contra os não pagamentos, os defaults sucessivos da Venezuela em relação aos credores privados, chamada class actions, que chega a permitir, inclusive, a penhora dos bens do país, no caso, a Venezuela, nos Estados Unidos. Depois, num segundo momento, as sanções contra pessoas e empresas venezuelanas que exercem uma pressão moral e, mais do que moral, prática sobre a entrada de venezuelanos nos Estados Unidos ou a atuação de empresas, até as mais e poderosas sanções secundárias, porque elas não visam apenas a um país, como está sendo feito com a Venezuela, como está sendo feito em relação ao Irã, como está sendo feito em relação à Coreia, mas elas atingem todos aqueles países que praticam atos de comércio ou de relacionamento com o país visado, ou seja, afeta terceiros países. No caso do Irã, isso é muito claro, porque todo o setor petroleiro mundial não pode tratar com o Irã, assim como não podem os bancos de terceiros países. Portanto, as sanções foram muitas, foram fortes, foram crescentes e chegaram ao ponto de penhorar, ou confiscar, melhor, os recebimentos da PDVSA, como acho que o William mencionou, ou de todos os outros recebimentos externos por origem comercial. E, com isso, o que nós estamos assistindo é uma asfixia financeira da Venezuela. Ela não vai levar o governo Maduro a capitular a curto prazo, mas a médio prazo ela poderá, e acredito que vai provocar o colapso econômico de um sistema que já está inteiramente combalido por uma fração de mais, alguns dizem 1 milhão, eu não sei essa cifra se perde, porque cada um dá uma cifra, mas 1000% ao mês de inflação é uma cifra moderada. 30% de retração da economia, com sérios problemas sobre o próprio funcionamento da economia, não há mais moeda na economia, ela regrediu ao estágio da troca e a Venezuela não tem mais condições de importar alimentos. E 90% dos alimentos na Venezuela dependem de exportação. Portanto, existe aí um processo crescente de asfixia.
E não obstante o apoio a Maduro, o apoio ao governo a Guaidó, o apoio ao governo paralelo de Guaidó, não obstante o apoio à ajuda humanitária, que foi uma forma indireta de entrar dentro do território venezuelano, como o Maduro percebeu muito bem e desde o início, não obstante toda a atuação para levar essa questão da Venezuela a outros foros internacionais, como a ONU, que é uma operação que não vai levar de qualquer forma a nada, porque na medida em que for o Conselho de Segurança será objeto de 2 vetos da China e da Rússia, Maduro resistiu. A grande questão que fica é a seguinte: existiu ou existe ainda uma séria ameaça de invasão militar, de intervenção militar na Venezuela? Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque a Venezuela não está entre as prioridades estratégicas dos Estados Unidos. Se vocês pegarem a Política Nacional de Defesa, publicada no ano passado, ela é muito clara, e eu acho que ela é uma boa diretriz para entender a questão da Venezuela e outros. A política de defesa dos Estados Unidos hoje registra, em primeiro lugar, uma evolução. A grande ameaça dos Estados Unidos não é mais o terrorismo, mas são as grandes potências, ou são as potências. É o que eles chamam do conflito entre grandes potências. E nesse conflito, o primeiro lugar é a China. É a China porque a China é o único concorrente estratégico dos Estados Unidos em condições de ser um peer. Um peer quer dizer um igual, um par. Se não, um dia, a grande potência. Eu me lembro muito bem, eu nunca vou esquecer, o fato de eu ter assistido ao seu encontro com Jiang Zemin, quando Jiang Zemin foi ao Brasil. E eu fiquei muito impressionado com o comentário que ele fez. Não se iluda, presidente. A China será a grande potência do século XXI. Ele não disse, ou eu pelo menos não lembro, se é a grande potência ou uma das grandes potências. Mas a questão é esta. Os Estados Unidos não permitirão que a China seja a grande potência e não permitem, pelo menos com Trump, não permitem que ele seja igual, que se estabeleça um condomínio, como Xi Jinping disse claramente na visita que fez ainda a Obama e depois a Trump. Quer dizer, nós queremos ter uma política especial de grandes potências. E os Estados Unidos recusam. E Trump com mais razão. Quando vocês pegam o grande lema da campanha de Trump, Make America Great Again. Por que again? Porque é a sensação de que já não é mais tanto quanto já foi. É uma sensação, ainda que velada, de uma ideia do declínio. E o Trump quer, se não for possível retroceder a história, ele quer, pelo menos, pôr, como fazem os nossos caipiras no interior, pôr uma vara na roda da carroça. Quer dizer, segurar as coisas, segurar a história. Porque se os Estados Unidos puderem, ou se a China puder continuar na sua dinâmica, em poucos tempos ela será uma grande economia, comparável, não é tão cedo. Ela já é a segunda potência comercial. Eu participei de vários grupos, think tanks em Washington, alguns fechados, com a presença apenas de americanos, e fiquei abismado com o comentário de um recém-reformado almirante dos Estados Unidos que disse: se nós quisermos parar a China, temos que fazer já, porque senão em 2 anos eles terão nos superado, inclusive na área de inteligência e de informação. Então, vocês veem o estado de espírito na sociedade. É verdade que esse sentimento é contrabalançado por outros, inclusive no meio empresarial, mas o que está por trás do jogo China e Estados Unidos é a questão geopolítica da supremacia mundial, de um condomínio ou de uma supremacia. A Venezuela não tem nenhum desses componentes. Venezuela, a Rússia é o segundo na linha
e a Rússia, não tanto pela sua capacidade de se colocar no mesmo patamar dos Estados Unidos, mas pela sua capacidade de ser, na versão americana, um troublemaker. Onde os Estados Unidos se movem, a Rússia coloca alguma dificuldade, como fez agora no caso da Venezuela, não porque ela queira intervir, mas porque ela quer ter uma ficha para negociar. Portanto, e depois vem os dois casos, aí sim, de conflito mais iminente, da Coreia, que o Trump conseguiu apresentar como um sucesso, sem, na verdade, ser, e no caso intratável do Irã, em que daí não existe solução fácil. E é aquele em que, se houvesse um candidato para alguma intervenção, esse candidato seria o Irã. Portanto, da parte dos Estados Unidos, o que existe, a meu ver, em relação à Venezuela, é a disposição de manter a ameaça. E todas as vezes que os Estados Unidos falam sobre Venezuela, dizem todas as fichas ou todas as hipóteses estão sobre a mesa, aventando com a possibilidade de uma invasão militar, que, a meu ver, não ocorrerá. Não ocorrerá porque ela não tem apoio no Congresso, ela é fortemente oposta pelo Partido Democrata, porque ela divide o Grupo de Lima, que, como, aliás, vocês dois mencionaram, é um grande êxito para os Estados Unidos ter conseguido formar essa aliança, e talvez a América Latina seja, e nós não nos damos conta disso, o principal êxito da política externa de Trump. Então, no balanço das coisas, uma intervenção militar americana teria mais negativo do que mais positivo. É interessante ver também a questão do apoio externo que foi mencionado, e eu concordo, o tal do apoio externo ao Maduro. Em primeiro lugar, a China. Ela tem uma grande preocupação, mas é de natureza financeira. Ela tem créditos com a China, com a Venezuela, de 30 bilhões de dólares que ela quer receber. Não sei se vai receber, ainda que esse crédito esteja garantido por petróleo. É o caso da Rússia, que nós mencionamos, que está lá para oferecer uma sustentação ao Maduro e dizer, bom, se o Trump põe em cima da mesa todas as fichas, o Maduro tem como se defender, graças aos armamentos que nós vendemos, que nós estamos aqui prontos para ajudar os venezuelanos. Mas, no caso da Rússia, existe uma espécie de uma linha de comunicação muito discreta entre Rússia e Estados Unidos, que é acionada quando necessário. Quando os Estados Unidos quiseram invadir a Síria ou atacar a Síria, eles combinaram o jogo antes com os Estados Unidos, não se preocupem com a Rússia, não se preocupem que os seus interesses serão preservados e as suas áreas de presença não serão afetadas. Houve um jogo antes de qualquer intervenção na Síria e, no caso de Cuba, também já houve, de Cuba não, da Venezuela, já houve isso. E isso é que teria justificado a declaração de Trump na segunda-feira, que os russos estariam tirando entre os seus 100 militares que haviam sido colocados, tirando quase todos, ficariam apenas uma dezena ou mais. Isso ocorre pouco depois de um entendimento entre o Pompeu e o Lavrov. Eu acho que aí essa questão está resolvida. A grande questão é os cubanos, como o Sérgio bem aposentou. Não é que os cubanos vão lutar, eles não vão lutar, mas eles estão no aparato de segurança da Venezuela. São eles que fornecem as informações ao Maduro, são eles que gerem o sistema de informação e, sobretudo, são os que asseguram a unidade dos setores militares e a sua aparente impermeabilidade aos fatos da realidade de uma brutal crise econômica e de um movimento da população contra o governo. Portanto, Cuba, sim, joga um papel importante e os Estados Unidos viram nisso uma grande oportunidade para, em bom português, descer o cacete em Cuba de novo, retomando sanções e atendendo a uma parte do seu eleitorado castrista, que não é tão importante quanto se fala. Mas, enfim, já que isso nos ajuda na Venezuela, por que não fazer? As sanções contra
Cuba são fortes e, além do mais, elas tocam um ponto bastante sensível, que é a colocada em vigor do capítulo 3º da Lei Helms-Burton, que permite a um cidadão americano que possa ter sentido lesado pelo fato de sua propriedade na Venezuela, em Cuba, ter sido confiscada, acionar o governo cubano. Isso pega aí não só os americanos, ou favorece, mas isso pega também os investimentos da Europa e do Canadá em Cuba, que podem ser arguídos de ilegalidade pelo fato de resultarem de propriedades confiscadas pelo governo cubano. Isso está criando um grande problema para os franceses, sobretudo canadenses e outros países que hoje gerem hotéis e várias outras atividades econômicas. Muito bem. Então, qual é a saída? Se a saída militar, a meu ver, não está no radar. Se as sanções, apesar da sua violência, até agora não abalaram o regime, qual é a saída? A meu ver, ela estaria, mas isso é uma conjectura como tantas outras que se podem fazer. O processo negociador falhou, não andou o grupo de contato europeu, não andou a aproximação entre o grupo europeu e parte do grupo de Lima. Eu não sou pessimista, não acho que a gente tenha condições ainda de dizer se as conversas de Oslo poderão dar alguma coisa ou não. Os objetivos são opostos. O Maduro quer manter, como todo o ditador, quer manter o seu poder, o seu lugar e a proteção daqueles que, aparentemente, estiveram efetivamente envolvidos em todo tipo de maracutaia, de tráfico de drogas, etc. E Guaidó quer ver uma transição pacífica com eleições, mas não eleição para a Assembleia, o que o Maduro já se comprometeu a fazer, mas eleições para presidente com fiscalização internacional. E não se vê claramente como esses dois objetivos inteiramente opostos podem ser colisionados. O interessante, no entanto, é que as negociações parecem que terão prosseguimento, que estejam tendo prosseguimento, mas é difícil prever. A saída, a meu ver, virá de dois fatos. O colapso total da economia venezuelana e a crescente insatisfação popular. É interessante ver que o Guaidó, apesar de tudo, ele é uma espécie de intocável, parece ser um acerto que o Maduro fez com os seus militares de respeitar a pessoa do Guaidó, embora alguns do seu grupo já estejam sofrendo todo tipo de represália. Mas eu acho que o colapso da economia, em algum momento, poderá levar a uma divisão, a uma fissura nas Forças Armadas, que é como, em geral, acabam os regimes autoritários quando não acabam pela força externa, e, nesse caso, existe a pressão externa, mas é o colapso que levará, em algum momento, o governo da Venezuela, os militares a tomarem. E aí existe um único contato, como também foi mencionado, existe efetivamente um contato entre os militares brasileiros e os militares venezuelanos, que já tem sido acionado em algumas questões extremas. Para o Brasil, qual é esse cenário? Que, se o Brasil está alinhado com o Grupo de Lima, isto parece ser uma condição imposta por esse grupo militar que exerce uma influência decisiva no governo, o Brasil manter-se e contra a invasão ou a intervenção militar, mas a Venezuela é extremamente importante para nós. Em primeiro lugar, nós temos créditos relevantes com a Venezuela e teremos que tomar uma decisão em relação à cobrança deles no Clube de Paris ou não.
E o segundo é o seguinte: as estimativas dos organismos financeiros de Washington é que a Venezuela precisaria de 50 bilhões de dólares a curto prazo, de caráter emergencial, e 250 para a reconstrução do país. É evidente que o Brasil será chamado a participar disso, e é uma questão para a qual nós vamos ter que nos preparar. E uma nota de pé de página é que a questão da Venezuela poderá vir junto com outra, que essa sim é uma questão bastante importante para nós, é a Guiana. A Guiana está passando pelo milagre do petróleo, para o qual nós ainda não atentamos e não estamos nos participando. Os poços de petróleo da Guiana podem ser comparáveis aos do pré-sal, no nosso caso. E a Guiana precisa de tudo, e acho que é importante que nós abramos os olhos para essa realidade e que participemos da reconstrução ou da construção da Guiana, porque será para nós um mercado muito importante e, ao mesmo tempo, um contraponto para as instabilidades eventuais da Venezuela. Muito obrigado.